Vamos começar aqui o nosso workshop aqui, mais um workshop pelo pós-especialização, e hoje com o tema requalificação urbana e intercidades através do sistema de VLT, com o professor Cláudio Júnior. Ele tem um sobrenome no meio complicado ali, que eu nunca acerto, eu pulo e pulo para o Cláudio Júnior aí, né? O Cláudio S. Júnior. S. Júnior. O Cláudio é um amante do trilho, da ferrovia, do trem, né? É um apaixonado, nosso professor aqui do Instituto de Pós-Especialização. Tem uma grande experiência no assunto, né? Inclusive, é um trabalho acadêmico que ele apresentou, que foi assim que a gente gostou muito desse tema, e nós convidamos ele para falar um pouquinho, né, desse tema tão importante, né, que a gente hoje vê, observa nas grandes cidades, essa discussão de implantar o VLT, né, o veículo leve sobre os trilhos. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui chegando aqui, tá? E nós vamos organizar da seguinte maneira, aí o professor Cláudio aí vai fazer a apresentação dele, o bate-papo, e ao final a gente reserva um tempinho aí para conversa aí, tá? Que o Cláudio tem muita história para contar para nós aí, tá bom? Cláudio, boa noite, tudo bem? Fala um pouquinho de ti, vou deixar tu se apresentar, falar um pouco da tua biografia profissional aí, depois fica à vontade aí, tá? Não, tranquilo. Boa noite, pessoal. Até tem muita gente conhecida, muita gente amiga aí, o Euclides, a Aline, tem aluno, tem todo mundo aí. Bem-vindo, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou engenheiro, fiz engenharia telecom, acabei trabalhando numa série de projetos na vida, de todo tipo de engenharia de infraestrutura pesada que vocês possam imaginar. Eu trabalhei com plataforma de petróleo, transporte de minério por correia, por aqueles transportadores e todo o sistema que vai em volta. Já trabalhei com todo tipo de ferrovia que vocês podem imaginar, né? Já tenho mais de 10 anos de ferrovia. E um tema que me cativa bastante é o VLT pela versatilidade, a facilidade de instalação dele e a transformação que ele traz na cidade. Então, basicamente, nessa apresentação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu falo um pouco do que foi o bonde antigo, né, os bondes antigos, meio que por que esses sistemas se extinguiram no Brasil, que tinha um monte de sistemas desse instalados. Por exemplo, aqui na Grande São Paulo, onde eu moro, a gente tinha mais de 700 quilômetros de trilho, hoje não tem nenhum mais. Por que isso foi substituído, né? E por que a reinserção desse sistema e desse equipamento é a única solução para a gente destravar as cidades. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu estava falando com o Giovanni um pouco antes da apresentação, eu quase não cheguei. Eu estava num compromisso profissional. É um trajeto que geralmente eu demoro 1h30, hoje eu demorei 3 horas. Não sei o que aconteceu. Simplesmente não andava. E você pode tentar ir para qualquer lado que você tentar, você não vai conseguir. E isso é um sinal grave de que o sistema de transporte individual saturou. A gente está chegando fora de qualquer limite nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles, principalmente. Mas você pega cidades de maior porte, por exemplo, aqui em São Paulo, que o pessoal acaba indo morar pensando que vai fugir do trânsito, que vai fugir dessa loucura da grande cidade, por exemplo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, são cidades que estão com um trânsito caótico, cada vez mais pesado, cada vez mais impossível de acontecer, e a tendência é só piorar e chegar num ponto que simplesmente a gente não vai conseguir andar mais. Então, o que a gente precisa é fazer o caminho inverso, mas o caminho inverso com qualidade. Eu lembro sempre, toda vez que eu faço essa palestra sobre VLT, que eu falo um pouco sobre VLT, eu procuro lembrar as pessoas, né? Quem gosta aqui de andar de ônibus? Ninguém levanta a mão.
ninguém é apaixonado por ônibus, né? Porque o ônibus é desconfortável, ele chacoalha, aí você pega um motorista de mau humor, o cara faz uma curva que parece que quer te ejetar do ônibus. E tudo isso no VLT, querendo ou não, você tem um certo controle e você garante o conforto para as pessoas, né? Você tem aceleração e frenagem controlada, você tem lá freio de emergência, só é utilizado quando tem uma ocorrência muito grave na frente, você tem que parar a composição. Mas as curvas, elas têm, você já tem sistemas para garantir que o VLT faça a curva na velocidade de conforto para as pessoas. Tem todo esse aparato, né, que traz qualidade, a pessoa acaba fazendo os trajetos dela, por ser uma via dedicada, geralmente, ele faz o trajeto de maneira muito mais rápida e ele acaba desistindo de usar o carro, não porque o carro seria uma opção, ele começa a avaliar que é uma bobagem ele tirar o carro de casa se ele tem um sistema bom como o VLT atendendo ele. E a gente pode citar um exemplo que eu gosto muito de citar pela transformação que trouxe, principalmente na região, é o sistema carioca, né? O sistema do Rio de Janeiro, que foi um sistema muito bem instalado, é um sucesso. Você faz pesquisas de satisfação dos usuários, geralmente são acima de 80% de aprovação. As pessoas gostam muito, e por incrível que pareça, a bilhetagem é dentro do equipamento, né, dentro do VLT. As estações elas são bem simples e muito acessíveis para as pessoas, e mesmo assim o índice de não pagamento de tarifa é muito baixo. Por quê? A pessoa se sente obrigada, vamos dizer assim, a pagar, porque ela está recebendo um serviço de qualidade. Quanta gente não gosta de passar por baixo da catraca do ônibus ou dar um jeito de não pagar porque o serviço é ruim, né? Então, a partir do momento que você tem um serviço de qualidade, você vê aquilo ali, você fala, não, eu tenho que dar minha contribuição, eu tenho que ajudar esse sistema a se pagar, né? Então, fora tudo isso, tem uma requalificação urbana muito grande e muito intensa que acontece na região onde o VLT é instalado, que traz um benefício não só para os usuários do sistema, mas para todo o entorno desse sistema que está instalado, né? Então, vou começar a apresentação aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho, e depois que a gente terminar, vocês podem fazer algum questionamento, trazer dúvidas e tudo mais, tá bom? Só me avisem se vocês estão assistindo, tá? Vou compartilhar agora. Ok. Aí, tá aí. Subiu. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é o que eu falei um pouco, então eu vou passar bem rapidamente isso aqui das minhas qualificações. O que acontece, né? O que eu, por exemplo, como ferroviário, que já implantei esse tipo de sistema, né? Por exemplo, o sistema do Rio de Janeiro, eu ajudei na construção, eu trabalhava em um dos fornecedores do sistema, então é muito, vamos dizer assim, é muito familiar para mim você falar do sistema carioca. Lembrando que não precisa ser uma cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro. Já em cidades com 250 mil habitantes, mais ou menos, a gente já tem possibilidade de colocar um sistema desse em operação, porque já são cidades onde você tem um adensamento de população muito grande, e esse adensamento ele começa a trazer uma série de problemas, né? Lembrando que a maioria, né, tirando Baixada Santista, é, Rio de Janeiro e algumas outras cidades que têm um sistema que eles chamam de VLT, mas é um trenzinho que roda, né, os trenzinhos a diesel com tração hidráulica,
tem bastante lá no norte do Brasil, que são uma solução bem interessante para algumas cidades, para fazer essa conexão aonde já existe linha, né? Você já tem linhas ferroviárias inativas existentes, por exemplo, João Pessoa, na Paraíba. Lá tem uma linha muito grande de ferrovia que estava desativada, e aí o pessoal comprou esses trens pela CBTU, né, um órgão público aí de transporte urbano, e colocou para operar. Tem lá, tem no Recife, tem em outras cidades aí do Nordeste, e funciona muito bem, atendendo essas regiões aí. Só que, obviamente, quando você instala esse sistema, como o diesel hidráulico, ele não tem tanta flexibilidade de curva como o VLT. Então, o VLT, por exemplo, né, esse VLT, o modelo mais europeu, vamos dizer assim, ele acaba tendo algumas vantagens, por exemplo, o raio de curva dele é muito fechado. Você consegue fazer curvas, dependendo do modelo de VLT, uma curva de 20 metros, ou seja, uma curva bem fechada, 20 metros de raio, você consegue fazer uma curva com VLT, dependendo do modelo, né? Então, para essas cidades mais antigas, cidades centenárias, que têm um problema sério, que é uma malha viária, né, um tecido viário muito antigo, muito com ruas pequenas e tudo mais, o VLT ele vem e traz essa vantagem de você conseguir instalar ele de maneira muito simples, né? Vou dar um exemplo aqui da Europa. Estrasburgo é uma cidade que tem muitas centenas de anos. E eles instalaram os sistemas de VLT por toda a cidade, espalharam esse sistema de mobilidade lá em Lyon, e é fantástico você andar nessas cidades com VLT, como é no Rio de Janeiro, né? Não tinha outra solução além do metrô que já existe, mas o VLT, além de você trazer toda essa transformação, ele serve como um impulsionador turístico, ele tem algumas vantagens que permitem com que você tenha um melhor transporte das pessoas e que, por exemplo, aqueles salões largos do VLT, com janelas amplas, as pessoas possam ver a cidade. Então, por exemplo, o sistema de VLT do Rio de Janeiro está instalado no centro histórico do Rio, então você consegue admirar toda a cidade andando de VLT, né, de bonde, você anda nele, você enxerga toda a cidade, você vê os pontos históricos, vê o Museu Novo, lá o Museu da Manhã, Aquarrio, e toda essa cidade se mostra para você e você tem uma interação maior com a cidade. É muito interessante tudo isso, né? Então, o que acontece? Infelizmente, tirando esses dois exemplos, né, Rio de Janeiro e Baixada, além daqueles sistemas lá no norte, grande parte das cidades que são um pouco maiores, como Sorocaba, Campinas, e por aí vai, elas adotam um sistema que eu considero não a melhor opção, que é o BRT. E a gente tem aí várias casos e exemplos mostrando que o BRT é uma solução, sim, paliativa para um momento ali de crise que você tem de mobilidade, mas ele satura muito rápido e ele não é um negócio que você pode contar a longo prazo, porque ele começa a ter vários problemas e isso vai complicando a, a movimentação das pessoas, elas vão perdendo conforto. Esses ônibus geralmente não conseguem obedecer uma tabela de horários coerente, coisa que o VLT consegue por causa de algumas particularidades dele. E aí você começa a ter perda de qualidade de serviço e as pessoas, o que acontece? Elas desistem de usar aquele sistema e vão para o automóvel, né? Vão para a moto, vão para o carro, e aí volta aquele problema todo de novo que a gente estava comentando lá no começo, ok? Lembrando, né, que
na primeira onda de desenvolvimento das cidades brasileiras, ali no fim do século XIX, o bonde antigo, o sistema antigo de bondes, ele foi um fator importantíssimo para permitir o transporte das pessoas. Lembrando que nessa época sequer existia carro, né? Então, é uma época que você tem uma evolução das cidades muito grande com esses sistemas de bonde, né? É muito interessante lembrar que os primeiros sistemas, eles eram tracionados por animais e depois as empresas de energia, as próprias distribuidoras de energia, que na época eram concessionárias, como voltou a ser agora, começaram a oferecer esses sistemas eletrificados. Elas mesmas instalavam e operavam esses sistemas porque elas tinham muito lucro nisso, né? Só que ele foi, por uma série de motivos, entre eles políticos, precarização forçada do sistema, porque as pessoas não queriam mais investir nisso. Vou dar um exemplo aqui. Em São Paulo, a Light queria, nos anos 1920, instalar a primeira linha de metrô, como foi em Buenos Aires. Não recebeu essa autorização, e aí eles meio que abandonaram o VLT, lá o bonde lá atrás, né, o bonde antigo, e deixaram ele meio que morrer por conta, com baixa manutenção, problemas até do serviço prestado mesmo, e a qualidade começou a cair. E, obviamente, você começa a ter, a partir ali dos anos 40, 50, a indústria automobilística com um poder muito forte, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, e ela começa a denegrir de maneira muito forte a imagem do bonde, e vem o ônibus, né? E você começa nesse período, se você comparar um sistema de bondes antigo com um ônibus a diesel, que na época era uma novidade, o ônibus era realmente uma evolução daquele bonde ali, né? Como você não tinha uma evolução estruturada do sistema, acaba que o ônibus suplantou, né, o bonde, ok? E eu considero essa a segunda onda de expansão, né? Quando vem realmente o ônibus, né? O pneu, um diesel, e consegue trazer esse novo impulso de desenvolvimento nas cidades. É, com isso, você consegue otimizar um pouco mais a cidade. Obviamente, eles tiveram que arrancar todo esse sistema de bondes e asfaltar os lugares onde existiam essas vias para abrir as avenidas, alargar as avenidas para permitir com que esses ônibus andassem. Só que, no fim das contas, isso se provou um grande erro, né? O certo não era simplesmente abolir o bonde ou abandonar ele, mas sim modernizar ele, trazer ele para sistemas mais modernos, mais eficientes, e aí você usar o ônibus como um vetor de alimentação desse sistema de bondes, né? Ok? Então, basicamente, a gente vai falar aqui um pouquinho da história, né? Ó, isso aqui são fotos aqui do Brasil, uma em Salvador, a outra no Rio de Janeiro. Grande parte desse material rodante e dos sistemas, eles eram produzidos no Brasil, porque não tinha essa facilidade, né, de transporte aí no mundo naquela época. Então, as pessoas, eles traziam elementos construtivos, né, montavam fábricas para você conseguir construir esses sistemas de bonde aqui no Brasil. Obviamente, como eu já falei, os primeiros sistemas eram tracionados por animais, e depois isso foi substituído por sistema elétrico, né? E aí a gente tem a segunda fase do negócio, né? Que é essa aqui. O interessante de você ver esse tipo de foto, por exemplo, eu circulei ali em cima aqueles bondezinhos ali, ó, porque na época existiam jornais que falavam que o problema do trânsito é que os bondes não deixavam os carros e os ônibus andarem.
Mas se você olhar na foto aí, quem não deixa o bonde andar é exatamente os automóveis, né? Você é tanto carro na rua que o bonde tem a linha dele, ele não consegue sair desse lugar. E aí eles foram abrindo vias no mesmo lugar e, obviamente, isso começou a afogar e não conseguia dar vazão no sistema. Na verdade, o que, que você tinha que ter nessa época? Bondes mais eficientes, bondes maiores, mais rápidos, mais confortáveis, o que acabou não. Você teve alguns sistemas que receberam alguma atualização, mas a grande maioria não. Ok, pessoal? Aí a gente tem um outro problema, né? Esses sistemas que foram ficando relegados a segundo plano, eles sofriam demais com quebra, com falta né? Com falta de manutenção, baixa velocidade. Aí, por exemplo, ó, você olhava o jornal, você tinha aí o sofrimento de andar de bonde, né? Ó, o sofrimento que se renova 4 vezes por dia, né? Que é andar de bonde na cidade. Então, se você parar para pensar, o que o bonde sofreu na época é exatamente o que o ônibus sofre hoje. Ele precisa ser reposicionado. Eu não defendo a remoção completa dos ônibus, óbvio, mas ele precisa ser reposicionado e colocado no lugar que lhe é de direito com esses novos sistemas modernos de bonde que existem. Então, você cria linhas troncais de bonde de alta capacidade, onde você coloca bondes de 300, 400 pessoas no mesmo bonde, né, no VLT, como estão chamando agora, e os ônibus, que têm capacidade de 80 pessoas, ou até pequenas vans, fazem trajetos curtos e circulares ali na região. E, óbvio, quanto mais leve o ônibus, quanto menor, você atende, geralmente, um tecido urbano maior, né? Vamos dizer assim, mais ruas serão atendidas por essas vans, por exemplo, de maneira mais rápida, mais eficiente, e você não deteriora tanto o asfalto e as ruas como acontece com os ônibus pesados, né? Além de tudo, quando você tem viagens curtas de ônibus, você não degrada tanto o conforto na experiência do usuário nesse deslocamento. Porque, gente, lembra sempre, as pessoas elas não se deslocam por hobby. Ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou passear de ônibus pela cidade. Não, você usa a mobilidade, se transporta para fazer um compromisso. Por exemplo, hoje eu saí daqui, fui para uma reunião, eu não dirigi à toa, eu dirigi para chegar na minha reunião, terminei e voltei para minha casa. Então, esse é vamos dizer assim, o anseio das pessoas, que elas façam o trajeto de maneira rápida, eficiente e confortável, ok? Aí a gente tem um problema sério nas cidades brasileiras, né? Com essa segunda onda de desenvolvimento que veio com o ônibus, as cidades, a maioria das cidades ou as grandes metrópoles, ou as que circundam e grandes cidades do interior, hoje elas têm uma rápida verticalização ali do meio ambiente, né? O meu bairro, por exemplo, você tinha casas com terrenos grandes. Cada casa tinha um carro. Hoje, no lugar de 2 casas, aqui, por exemplo, na minha rua, se construiu 2 condomínios gigantescos de 300, 400 unidades. Então, a gente está falando aí, se a gente colocar 2 carros por vaga, são 800 carros no lugar que tinha um. Então, era uma rua que antes comportava, hoje não comporta mais. Qualquer hora que você sair na rua tem trânsito. Então, a gente tem que trazer uma ferramenta que permita que a pessoa pense 2 vezes para tirar o carro de casa. E essa ferramenta é o VLT, ok? Então, só passando aqui um pouco o texto, né? A gente tem ali nos anos 60 e 70 essa explosão de verticalização na cidade, né?
porque as tecnologias construtivas, aí o Giovanni até poderia falar aí, que é engenheiro civil, evoluíram demais, então se otimizou a construção e, obviamente, isso tem o seu benefício, mas também tem o seu lado complicado. Aí vem a pergunta, né? BRT seria uma solução para isso? Eu não enxergo. A gente já teve alguns modelos de ônibus que foram referência, né? Que foram modelos que realmente foram modelo, até para ser usado fora do Brasil. Só que hoje o que a gente enxerga é que a maioria desses sistemas, eles têm um nível de saturação e esgotamento muito rápido. Com essa verticalização das cidades, esses ônibus, mesmo biarticulados, seja lá o que for, eles não conseguem dar vazão à quantidade de pessoas que precisam do sistema. E aí começa a dar problema. A gente tem exemplos aí que não são poucos, né? O sistema Transmilênio lá em Bogotá era uma referência até pouco tempo atrás. Hoje virou um problema. O sistema não consegue dar conta. Os ônibus eles estão sempre abarrotados. Tem uma fila de ônibus sempre. E quando você tem uma fila de ônibus esperando para parar no ponto, é sinal que o sistema colapsou. Ele não está conseguindo dar vazão, ele não está conseguindo circular. Ok? Aí a gente tem problemas de manutenção que começam a acontecer por causa dessa sobrecarga, desse alvoroço que vira. Ônibus começa a quebrar e aí começa o problema, o ciclo de problemas, ele começa só a cada vez mais aumentar, ok? E aí a gente tem um outro problema também. Todo lugar que você coloca uma calha de ônibus para operar, é o efeito contrário do VLT. Enquanto o VLT vira um jardim vertical em grande parte das cidades, que tem leito gramado, ou tem um leito, por exemplo, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, com pedra portuguesa, que fica muito bonito, o BRT ele tem que ter uma calha de cimento, e aí aquela obra de arte, ela acaba degradando a região. E o ônibus também degrada, porque ele faz barulho, ele polui. Lembra? É um veículo diesel, por mais que seja Euro 5, Euro 6, é diesel, é poluente, não adianta. Enquanto o VLT é elétrico, é silencioso, muito maior, ele tem uma capacidade muito maior de movimentação de pessoas. Ok, pessoal? E aí a gente tem também um problema muito sério para quem tem problemas de acessibilidade, né? O problema de mobilidade. Uma pessoa cadeirante, por exemplo, ela tem complicações para usar ônibus, porque o ônibus não tem a mesma facilidade do VLT de a pessoa entrar no mesmo nível em qualquer porta, porque você tem várias portas no VLT. Então, a não ser no modelo Citadis da Alstom, né, que tem uma portinha pequena na frente, todos os outros sempre têm portas duplas e largas por todo o corpo do VLT, e em qualquer uma dessas portas, mesmo no Citadis, exceto essa porta da frente, por exemplo, a pessoa que tem restrição de mobilidade, uma pessoa que usa andador, usa muleta, cadeira de roda, ela depende no caso do ônibus, ela depende do motorista, que causa transtorno para a pessoa, né, para a pessoa que precisa dessa acessibilidade, causa um constrangimento, e ela é tolhida da independência dela, porque ela depende do cara parar o ônibus, descer lá uma traquitana, quando funciona, que a maioria não funciona, e levar o cara dentro do ônibus. As pessoas ficam emburradas, muita gente não entende, não tem essa empatia, e aí complica, e a pessoa, né, ela acaba se sentindo ali desfavorecida. No sistema de VLT, até essa inclusão, essa facilidade da pessoa entrar, ajuda, né? E agora a gente está tendo um problema sério, por exemplo, nos BRTs, que são recorrentes acidentes fatais. Outro dia, uma senhora cadeirante acabou caindo e sendo arrastada por um ônibus porque a porta abriu. Um rapaz, que é no quarto acidente já que aconteceu no Rio de Janeiro, um rapaz, a porta abriu, o rapaz caiu do ônibus e veio a falecer uma semana depois.
Quer dizer, você usa um sistema de transporte que, além de tudo, você está se arriscando. Coisa que no VLT, um acidente desse tipo é praticamente impossível de acontecer. O sistema é tão travado que, assim, se uma porta estiver aberta, o equipamento simplesmente não sai do lugar, ok? Aí a gente vem com a pergunta, né? Como resolver? O que o VLT traz de tão bom assim que você consegue trazer essa melhoria, né? Você pega uma área degradada, como por exemplo a área portuária do Rio, que tinha um trânsito caótico, criminalidade grande e todo um problema por causa dessa via elevada que existia ali na zona portuária, você remove essa via elevada, coloca o VLT para dar maior capacidade e abre outras vias arteriais ali na região e acaba resolvendo o problema. E, além de tudo, era uma zona, por exemplo, a área da Candelária, da Igreja da Candelária, era uma área degradada e muita gente achava que a frente da Igreja da Candelária era, na verdade, as costas, porque a frente dela estava tampada pelo viaduto do elevado. Quando se removeu, os caras conseguiram enxergar a igreja como um todo de novo e resgataram até isso. Você tem um resgate histórico da cidade para os moradores. Ok, pessoal? Aí a gente tem, né, um exemplo, ó, isso aqui foi na época das Olimpíadas, quando o VLT foi instalado. Lembrando que essas estações elas estão no nível da rua. Você não tem absolutamente nada, é uma rampa bem baixinha, e o piso do VLT com o piso da estação, eles são parelhos. Então, qualquer pessoa consegue entrar e sair do VLT independente. Ela consegue sozinha fazer a sua movimentação e ela não depende de ninguém. E ela pode entrar no mesmo tempo que as outras pessoas. E ela se inclui naquela massa de população e tudo mais. Ela não é uma pessoa que depende de apoio especial e tudo mais. Ela tem a sua independência assegurada, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ajuda, ela pode. Se ela quiser fazer sozinha, ela pode também. Ok, pessoal? Lembrando, conforto, previsibilidade, você sempre tem painéis ali nas estações do VLT, indicando para você qual é o próximo e quanto tempo ele está distante de você. E geralmente esses tempos são abaixo de 10 minutos. Quem nunca ficou esperando um ônibus mais de meia hora que nunca chega, e aí você perde um compromisso, tem um transtorno, alguma coisa do tipo, né? Aqui é só um exemplo para vocês entenderem o tamanho do impacto da implantação desse sistema. Um VLT tradicional, né, com 5 carros, ele geralmente leva 400 pessoas, mas dependendo, você pode colocar sete módulos, né, no mesmo carro, no mesmo sistema, ou VLTs duplos de alta capacidade quando você tem necessidade. Você pode pôr ou uma estação larga que abra os dois VLT sempre manobrado por uma pessoa só, eles são conectados, então é como se os dois fossem um. E você tem ou nessa estação larga, ou mesmo nas pequenas, você para um VLT, depois avança para o outro, enche também e vai embora. Lembrando que aqui, ó, a gente considerando as médias, um VLT é a mesma coisa que 300 carros, na média, né, 1,3, 1,4 pessoas, 5 ônibus cheios com 80 pessoas e quase 2,5 BRTs com 170 pessoas cada um, entendeu? Então, é um ganho para a cidade absurdo, ele ocupa muito menos espaço e ele consegue transportar uma quantidade muito maior de pessoas. E aí a gente tem alguns benefícios, né? Como menor, o custo total, obviamente, você fala, mas o VLT é barato de implantar? Não, não é. Mas o custo dele, ele retorna para, né, o custo, vamos dizer assim, o retorno sobre o investimento, ele tem uma recuperação muito mais rápida que o sistema por ônibus. Por quê? O sistema de VLT ele é altamente, vamos dizer assim, reciclável. Um trem desse de VLTs, né, uma composição dessa, ele pode durar até 30 anos e pode ser feita uma reforma nele
e ele ser, vamos dizer assim, modernizado, e ele durar mais 30 anos, e assim, consequentemente. Só se ele tiver um problema muito sério de estrutura, que ele precisa ser substituído. Senão você pode ir fazendo essas reformas, né, essas modernizações. E a gente tem um exemplo aqui, ó. Na cidade de Nottingham, lá na Inglaterra, você tinha um primeiro modelo de VLT, que é esse aqui, que tem perto de 20 anos. A cidade já preferiu fazer uma modernização deles, eles receberam sistemas novos, material rodante, né, o truque ali com motor mais confortável e tal, mais moderno. E você tem as linhas de BRT, de VLT lá nessa cidade, de Nottingham, sofreram uma expansão, e na expansão eles utilizaram já um modelo novo, porque já não tinha mais como você expandir a operação com esses VLTs que você tinha na época. Então, aí só nesse caso que se comprou VLTs novos, mas você tem na linha existente todo um sistema que está sendo modernizado pouco a pouco. Obviamente, você não vai parar toda a operação para poder modernizar tudo de uma vez, então você vai modernizando para e passo esse sistema. E aí ele comprova a sua, vamos dizer assim, o quanto ele é barato no longo prazo, porque o ônibus não tem jeito. Deu 6, 10 anos no máximo, você tem que sucatear o ônibus e construir um novo e entregar no sistema. É um custo muito alto, não tem conforto nenhum para as pessoas, porque chacoalha, né? Quem anda de ônibus aí sabe o que eu estou falando. Eu andei de ônibus muito tempo, então não aconselho a ninguém ônibus de longo trajeto, né? E aí, nesse caso, você tem um custo depois da implantação muito baixo e muito vantajoso, não só para os usuários, mas também para a cidade. Isso é um investimento positivo para a cidade. Ele traz uma transformação muito grande, positiva para a cidade. Lembrando sempre, VLT é elétrico, e só para vocês verem, né, um dado muito interessante sobre o Brasil, nós somos a segunda matriz mais limpa do mundo em geração de energia elétrica. Então, faz mais sentido ainda você utilizar energia para mobilidade urbana, né? Porque, querendo ou não, é muito mais limpo e mais ecologicamente correto você utilizar esse tipo de sistema. Você tem menos ruído, tem uma série de benefícios que o VLT traz para a cidade que não estão na conta, mas tem que ser colocado em discussão, que as pessoas não conhecem. Ok, pessoal? Lembrando sempre, a partir do momento que uma pessoa deixa o carro em casa, porque ela entende que o VLT é uma alternativa viável de transporte, ele vai começar a se movimentar mais, ele vai começar a ter pequenas caminhadas, que seja, às vezes ele pode ter até uma caminhada maior, só que ele sabe que, por exemplo, para chegar na casa dele tem um sistema de VLT atendendo, e um ônibus que faz ali o trajeto do último quilômetro, ele fala, vou andar um pouquinho até a loja ali, em vez de pegar o VLT aqui, vou andar mais 500 metros, vou na loja, aí eu pego ele na próxima estação e vou embora para minha casa. Isso traz saúde para a população. E a partir do momento que você tem mais a população mais saudável e menos sedentária, você desafoga o sistema de saúde também, ok? Lembrando, como é elétrico, como a nossa matriz é verde, a gente tem menor dependência do petróleo. A gente sabe que o petróleo é complicado. Você tem uma variação muito grande de preço. Quem acompanha o preço do diesel, o diesel nunca esteve tão caro. E não pensem vocês que a gente não paga esse diesel caro. Lembrem-se, sistemas de transporte de passageiros nunca são lucrativos, sempre dão prejuízo. E como eles dão prejuízo, o prejuízo que ele dá para a prefeitura, para o governo, seja lá para quem for, tem que ter uma contrapartida. Ou seja, o subsídio do transporte público. Quem paga esse subsídio? Eu, vocês aí. São os nossos impostos. Então, vale lembrar que também tem esse fator aí complicador. Ok?
E a gente tem alguns mitos e verdades aí, né, pessoal? Que nem, corredor de ônibus é mais barato e rápido de construir. Não é verdade. Um sistema estruturado de BRT para você construir, ele demora o mesmo tempo do VLT e não tem a mesma capacidade. Nunca, jamais ele vai ter a mesma capacidade. E os sistemas de BRT que são construídos atropeladamente, eles estão aí demonstrando que eles não funcionam. Por exemplo, o BRT do Rio, em alguns trechos, você já tem o leito do BRT totalmente degradado. Então, está tudo destruído, o ônibus passa pulando, ele quebra tudo. Já tem fotos, inclusive, de ônibus que está o eixo solto, pulando, gente dentro, uma loucura aquilo ali, sabe? E não funciona, gente, não funciona. Eu falo sempre que 90% dos sistemas de BRT instalados no Brasil eram possíveis VLT se não foram colocados adequadamente para a população, ter conforto, qualidade e segurança, ok? Aí vem né, o outro paradigma. BRT e VLT é a mesma coisa. Tinha gente que chegou a comparar BRT com o metrô. Agora a gente tem um exemplo aí, a CPTM teve um problemaço aí esse final de semana e está tendo que transportar as pessoas com um Paese, né, com um ônibus. Não dá conta, não dá conta. Você tem um trem de 2.000 pessoas parado e um ônibus de 80 pessoas para substituir. Mesmo que você faça uma fila de ônibus, nunca vai dar conta, ok? VLT é caro e é difícil de manter. Em termos, ele é talvez um pouco caro? Sim, talvez. Mas se você levar em conta o benefício que ele traz, ele se torna barato. Difícil de manter? Pelo contrário, ele é muito mais fácil de manter, tanto via como material rodante, do que um sistema de BRT. A cidade não tem dinheiro para investir. Isso é uma grande mentira. Cidades que têm níveis de endividamento baixo, e grande parte das cidades tem, conseguem empréstimos em bancos interamericanos de desenvolvimento, bancos europeus de desenvolvimento, com taxas muito competitivas, quando ele substitui os corredores de BRT, ou corredores de ônibus, por esses sistemas, a economia que você tem implantando esse sistema e evitando todo esse problema de trânsito, de saúde e tudo mais, ele se paga rapidamente. Então, isso não é verdade também. Aí vem as verdades, né? O ônibus e o VLT não competem, eles se complementam, como aquilo que eu falei ali atrás. Você tem sistemas, redes circulares de ônibus que atendem e enchem o VLT troncal para ele ter demanda. E aí todo esse sistema orgânico ele pode trabalhar junto, entendeu? Como eu falei, as linhas de crédito hoje tem várias aí que as prefeituras e os governos podem utilizar, ok? O VLT, ele tem um ciclo de vida de 30 anos ou mais, como eu já comentei, tanto para o material rodante como para a via, ok? O ônibus, ele pode ser muito bem utilizado e receber uma transformação na mobilidade urbana, sendo utilizado nessa capilaridade, para você pegar as pessoas realmente quase na porta de casa e elas, por exemplo, não depender de uma ladeira íngreme, algum acidente geográfico muito complicado para ser vencido, e você conseguir levar essa pessoa com conforto para o local que ela quer ir. Ok, pessoal? Além de tudo, se você colocar na ponta do lápis, existem estudos que estão sendo feitos aí fora do Brasil que mostram que esses corredores de BRT, além de mais caro que o VLT para instalação, eles são menos eficientes por motivos óbvios. Eles não conseguem levar tanta gente, então eles esgotam rapidamente seu poder de expansão. Ok, pessoal? Aqui a gente termina a parte, vamos dizer assim, teórica, e eu tenho 2 vídeos muito legais aqui, bem rapidinhos, que eu quero que vocês assistam, para vocês entenderem o tamanho do impacto que foi o VLT Carioca na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro vídeo é um vídeo que mostra a transformação da cidade realmente
ali no entorno, todas as modificações ambientais, vamos dizer assim, de meio ambiente que foram feitas e trouxeram esse impacto. E depois é um vídeo já de um benefício novo que aconteceu no Rio de Janeiro, que acho que grande parte das pessoas ainda não conhecem, que é o Porto Maravalli. O que é o Porto Maravalli? É uma estrutura que está sendo entregue à cidade, que é tipo um Vale do Silício carioca. Então, você vai ter um polo de desenvolvimento tecnológico absurdamente positivo para crianças, adultos e quem mais que seja, e empresas também, na região portuária do Rio, que antes era degradada. Você tem toda essa transformação permitida através do sistema de mobilidade pelo VLT. Então, eu vou colocar aqui o primeiro vídeo para vocês. Eu tenho que tirar, porque o Google Meet ele pede para que a gente coloque os vídeos aí separadamente, senão não vem áudio. Me avisem se vocês estão ouvindo. O áudio aqui acho que tá ok. Vou colocar a tela cheia. Ó, todo o elevado saiu, deu toda uma área nova na cidade, Museu do Amanhã, e o Museu Novo ali atrás também, região da Praça Mauá toda remodelada, tem um VLT passando ali. Olha o tamanho da área vertical que foi criado nessa região que era completa. Falar, tá, pessoal? Por isso, Brasil, para começar a fazer isso aí. Toda essa região é onde tragam uma tem também o viaduto, as vias arteriais, mais difíceis. O Aquarrio, tem o túnel aí da saúde. Logo depois tem uma parte do prédio corporativo gigantesco, completamente nova, essa região. Muito feliz de estar lá na operação também.
E aqui o segundo que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre fui uma cidade criativa, além de linda. Mas estou longe de ser perfeita. E de uns tempos pra cá eu resolvi que precisava de mudança. Calma, é que eu tinha que enxergar o horizonte para fazer o futuro ancorar no meu corpo. Ficou uma maravilha, né? Só que aí veio a crise, o abandono e a sensação de uma festa sem convidados. Foram anos difíceis. Mas agora eu tenho um plano. Quero ser a capital da inovação. Vou atrair quem quer inovar. Vou facilitar para quem quer investir e trabalhar. E qualificar essa minha garotada criativa para ocupar cargos, espaços e oportunidades. O epicentro dessa transformação é o Porto Maravilha, onde está nascendo um hub de educação e tecnologia sem igual no Brasil. A região portuária, que não para de crescer, vai receber a primeira faculdade de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. No mesmo prédio estarão empresas, organizações, investidores e startups. Inovação da raiz aos frutos. Qualificação e empreendedorismo lado a lado, como tem que ser. Próxima parada, Rio, capital da inovação. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha transmitido de maneira coerente o que eu queria transmitir para vocês. Então, dúvidas, alguma questão que vocês tenham, algum comentário, por favor. Diego, pode falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego, eu sou técnico em trânsito formado pelo Cefet, sou graduando em engenharia de transportes também pela mesma instituição. Bom, primeiramente, parabéns, Cláudio, pela apresentação, por trazer essas informações tão preciosas para a gente, essas experiências. E eu tenho uma dúvida no seguinte: eu também gosto muito dos trilhos, do transporte sobre trilhos. Eu acho que foi um erro muito grande na história do país ter abandonado esse tipo de modo de transporte. E a gente realmente precisa investir mais mesmo, precisa olhar mais mesmo para esse modo, pelos benefícios que ele traz, pela relação custo-benefício, enfim. Só que eu tive uma experiência no Rio, eu fui lá, andei de VLT, testei e tal, e eu achei interessante alguns pontos, porém eu vi alguns pontos de melhoria, vamos dizer assim. É o seguinte: o VLT do Rio, ele funciona muito mais como ali para você distribuir naquela, vamos dizer assim, área central, entre aspas. Ele não funciona só no centro, mas na área central. Ele funciona como um distribuidor do metrô, do sistema de metrô, vamos dizer assim. Como que a gente poderia adaptar o VLT para sistemas tronco-alimentados de fato? Você enxerga assim que o metrô do Porto, por exemplo, que é um VLT, só que ele anda em vias exclusivas, mais segregadas, com as estações com a distância muito da outra, não tem tanta intervenção no fluxo de veículos, não tem, por exemplo, no Rio, o cara com a moto andando na frente para poder evitar a colisão e tal. Você enxerga que esse modelo, por exemplo, o modelo do Porto, poderia, por exemplo, se aplicar a cidades como Uberaba, Uberlândia, até mesmo Belo Horizonte, Campinas? Como que você vê essa solução? E em cidades como São Paulo, por exemplo, você acha que se encaixaria também como sistema tronco alimentado ou como sistema de distribuição no centro a partir do sistema já existente de metrô e trens metropolitanos? Oi, Diego. Não, a sua pergunta é muito boa e muito pertinente. O VLT é muito interessante, cara, de você parar para pensar nele como sistema de mobilidade. E por que eu falo sempre, né, de médias cidades e grandes? Porque, óbvio, você tem um investimento razoável para ser feito. Eu não cito nem para você o exemplo de Porto. Eu vou te pedir depois, se você puder, anota aí. Tem um sistema Intercity. Eles estão fazendo um tramway Intercity. De Helsinki a Oulu, se não me falha a memória. Ele é um VLT que vai andar de 90 a 110 km por hora, numa via, obviamente, segregada e isolada para evitar acidente. Por quê? Porque lá tem um sistema de ônibus que faz a ligação entre Helsinki e Espoo, desculpa, não é Oulu, mas Espoo, entre Helsinki e Espoo, e essa linha saturou.
Então, antes do colapso, eles já planejaram e construíram, e está para entregar, acho que esse ano ainda, ou no ano que vem, acho que é ano que vem, esse sistema Intercity do VLT. Vou te dar um outro exemplo. Em Guadalajara, no México, estão fazendo um sistema exatamente do jeito que você falou aí, um sistema troncal de VLTs. Ele tem 8 estações, você pode procurar isso aí, acho que é a linha 4 de Guadalajara, tá? Começou a construção agora. Ele tem 8 estações, ele sai da grande Guadalajara e vai para as cidades cercanas da região, e essas cidades, elas têm sistemas de ônibus circulares, que elas são cidades menores, que é o mesmo movimento que eu que moro aqui em Guarulhos, e a gente vai para São Paulo trabalhar, um movimento pendular. Só que aqui a gente tem o maior movimento pendular da América Latina. E lá, um movimento pendular um pouco menor, mas, por exemplo, a gente poderia fazer um sistema desse, Lusiânia, Distrito Federal, ligando direto no metrô DF e dando mais demanda para o metrô DF, que é tão carente de demanda, entendeu? Então, é muito interessante você enxergar o VLT com esse outro viés também. A potencialidade de expansão do VLT é absurda, entendeu? Não sei se eu fui claro bastante para você. Não, foi bastante claro, sim. Interessante você citar esses casos que eu não conhecia. Vou me atualizar, vou pesquisar. E realmente bom saber que está evoluindo, que não é só o que a gente já conhece e tal. E realmente bastante Exato. interessante esses exemplos que você citou. Por exemplo, Guadalajara, se não falha a memória, inclusive, ele vai a grande parte da malha vai passar paralela à Ferromex, que é a operadora de carga mexicana. Em um determinado ponto, se não falha a memória, o VLT vai entrar na via de carga, vai andar nessa via e voltar depois para a via dele, porque não tem algum tipo de limitação lá que não deixa. Então, além de tudo, se você instala sistemas de sinalização de cab signal no VLT similares aos que existem nos trens, ele pode sim circular em via de metrô, em via de trem de superfície, em via de trem de carga. Ele pode compartilhar a via, obviamente, você vai depender de estar na mesma bitola. A facilidade no México e na Europa é que você tem bitola standard, 1435 em grande parte dos lugares. Então, isso facilita a vida, né? E aí, no caso, se você quer fazer esse compartilhamento num sistema desse, você tem que garantir que a bitola seja sempre a mesma, ok? Legal, Cláudio. Muito Se tiver obrigado alguma pelos dúvida, esclarecimentos. cara, eu não sei se você viu aí, vai ter a gravação, mas pode me procurar no LinkedIn, tudo a gente pode trocar ideia. Eu adoro conversar sobre isso, então pode Legal. Pode deixar que eu procurar, te tá? acho lá, sim. Fala, meu amigo Obrigado. Euclides. Não, imagina. Fala, meu amigo Euclides. Como é que você tá, E cara? aí, pô, joia, graças a Deus. Boa noite a todos aí. Boa noite, Cláudio. Parabéns aí a IPOS, você aí pela palestra. Muito interessante, muito bacana aí. Como ferroviário, né? Gostar de ferrovia é sempre bom. Tá aprimorando e aprendendo aí com quem sabe, né? Isso é bom demais. Cláudio, tira uma dúvida. Por que São Paulo, por exemplo, então, não investe, né? Sendo que tem essas linhas de crédito. Eu conheço ali um pouco também ali da região de São Paulo. É uma cidade que gera dinheiro, gera turismo também. Por que isso não se investe, né, São em Paulo São é a Paulo? nona maior economia do mundo, cara. O estado, né? É, Até a sua pergunta é a pergunta do Diego, acabei também não respondendo, e, então respondendo para você. É porque aqui o sistema de ônibus é muito bom, é muito perfeito, cara, e aí não precisa, entendeu? Mas, piada à parte, cara, infelizmente, você tem alguns fatores que travam, por exemplo, aqui a gente tem um fator político que não é favorável. Vamos ver com o novo governo estadual, com como é que funciona, entendeu? Porque, obviamente, você tem grandes empresários do ramo do ônibus que eles não querem ser
substituídos por um sistema de VLT. Então, o que eu prego sempre, inclusive, que a operação desses VLTs, ela seja exatamente como foi no caso do VLT da Baixada Santista. Ele seja, assim, implantado e seja o primeiro, vamos dizer assim, a primeira empresa a optar por operar aquele sistema seja a empresa concessionária de ônibus, para que você não prejudique também essas empresas que venceram uma concessão, uma disputa, estão lá oferecendo serviço, e a melhoria é uma melhoria social. Então, é a cidade trazendo uma melhoria. Nada mais justo que você oferecer num primeiro momento para que esses operadores de ônibus operem o sistema. Lembrando, se eles operam o sistema de VLT e tiram os ônibus de longa distância das linhas deles, eles vão ganhar mais dinheiro. Então, eles vão ter mais lucro. E lembra, gente, empresa depende de lucro. Você tem que ter lucro para a coisa funcionar. Então, você dá essa opção para a empresa prestadora de serviço de transporte de ônibus. Use essa estrutura que eu estou te oferecendo, me pague uma concessão e tenha muito mais lucro do que você já tem com o ônibus. E tenha muito mais usuários, entendeu? Passei um mês agora lá em Macaé, lá, e é um pecado, dá uma tristeza, né? Ela começou com um projeto... Compraram lá e largaram lá. Tem, acho que, se eu não me engano, 2 composições ou 4 lá, era para usar a antiga linha da FCA, né? Que Esse é o sisteminha que funciona no norte. No norte, isso, exatamente. Foi pioneiro no Brasil, ele primeiro, né? Chegou em Macaé, e você vê, é um pecado você ver estragar aquela composição lá e ser usado, que poderia ser usado hoje em São Paulo, principalmente nesses trechos aí que a VLI, por exemplo, quer entregar, rumo, alegando que não é economicamente viável. Conecte cidades, cara, sabe? Faz uma... Óbvio, não adianta você colocar também o trenzinho numa via toda esculhambada, sucateada. Faça um trabalho, repotencie essa via e coloca esse sistema para operar, já está lá, você já tem tudo feito lá, né, cara? Já tem uma infraestrutura. Pois é. Ou um se exemplo Oi? bem triste que a gente tem é o exemplo de Cuiabá, né? De Então, todas as composições eu tenho a solução para sucateando ao aquilo, lado cara. do aeroporto. Eu sou a favor do seguinte, ok, Cuiabá, os políticos de Cuiabá não querem o VLT, beleza? Então, assim, permitam que outro lugar, outra cidade, compre todo esse sistema e utilize. Essa é uma grande versatilidade do negócio também. O sistema está lá, está todo, vamos dizer assim, concebido, você tem os trens, você tem sistema de sinalização, você tem a via, e tudo isso pode ser reaproveitado. Você não precisa jogar nada no lixo. Claro, as estações você não tem o que fazer. Talvez você use lá para pôr o ônibus. Eles querem isso? É o desejo político deles? Eu nunca vi, juro para você, é o primeiro lugar no planeta que eu vi um sistema de bonde moderno deixar de ser instalado e colocar ônibus no lugar. Não faz sentido nenhum. Tá? Mas tudo bem. Todo o pátio de manutenção pronto, as vias quase todas não prontas. Faz sentido, cara. Tecnicamente não faz sentido. Tentaram criar lá uma discussão técnica que não faz o menor sentido, ela não se sustenta, não tem pé nem cabeça. Mas, cara, faz parte. Infelizmente. Ô, Cláudio, eu estudei em Portland, no Oregon, e Portland talvez seja o maior exemplo de crescimento ordenado numa cidade através de VLT, né? Eles têm várias linhas que chamam os MACs, né? Que são ligadas em todas as cabeceiras, em muitas estações, eles têm integração com as garagens públicas, né? E lugar para deixar bicicleta, inclusive você pode levar a bicicleta dentro do Max lá, que eles chamam. Sim. E uma coisa muito interessante é que eles conseguiram um modelo que fizesse com que a iniciativa privada ela financiasse o crescimento da linha do VLT. Mas por que o caso da iniciativa privada? Por exemplo, tem um determinado local lá que tem uma fábrica da Intel de processadores. Então, para ela seria interessante que o VLT chegasse até lá aos funcionários. Então, houve todo um crescimento planejado da cidade, né, linkado com prolongamentos de
extensões do VLT. É um exemplo bem clássico do mundo, né? Se o cara já tem uma linha de VLT e ela trabalha de maneira coerente, ela funciona, o cara não atrasa, porque o VLT de 5 em 5 minutos está chegando ali. Eu não tenho nem desculpa para chegar atrasado no trabalho. Verdade. Né? E você tem um outro fator que eu não coloquei na apresentação, porque senão ela fica longa demais. Existe sim VLT de carga. Você pode usar o sistema também de VLT para, por exemplo, centros urbanos grandes, que você tem aquelas ruas, por exemplo, uma 25 de março da vida aqui em São Paulo, centro aqui de Guarulhos, onde eu moro, ou, vou dar um exemplo aqui, a fábrica da Volkswagen tinha 2 plantas separadas, e eles usavam um VLT de carga num horário específico para transportar peça de uma fábrica para outra. Entendeu? Cara, a DHL usa alguns bondes desses para fazer entrega de correspondência, tipo Amazon, essas coisas, pelo VLT. Você tem um VLT de carga para fazer toda a distribuição desses, né, dessas compras. Uma coisa que eu acho infinita. Uma coisa que eu acho interessante, Cláudio, que a própria Marco Polo aqui no Brasil, que era uma empresa, continua sendo tradicionalmente construtora de ônibus, né? A maior lançou uma linha de VLT, né? Na verdade, não, né? Ele é o modelo da Bom Sinal, esse que o Euclides comentou. Eles deram uma melhorada nele, né? Ele é um sistema diesel com tração hidráulica, né? Não é elétrica. Mas eles já estão também. Eu tenho lá minhas restrições com o sistema diesel, porque polui, né, cara? Você tem que se livrar um pouco dessa matriz do petróleo. Mas, óbvio, tem lugares que você depende disso ainda. Mas eles também já estão desenvolvendo um elétrico. O grande problema desse sistema desse modelinho em específico é que o piso dele é alto como o do ônibus, né? Você tem uma prancha embaixo e ele depende daquelas estações altas. O VLT modelo europeu, esse mais moderno, que é o do Rio de Janeiro, por exemplo, não. Você consegue da rua entrar no VLT e vice-versa, porque o piso dele é bem baixo, né? E os sistemas de tração são distribuídos na carroceria do equipamento de maneira independente, então você não tem aquela traquitana toda atrapalhando, né? Certo. Ok? Oi, Bauí, pode falar. Eu tô com o nome que meu filho colocou aqui, que você sabe que não é meu nome, né? Mr. Bauí. A gente não vai começar a contar mentira essa hora da noite aqui, pelo amor de Deus, né? Gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Denivan. Eu conheço o Cláudio, acho que desde 1995, mais ou menos, né, Cláudio? Por aí. Por aí, né? Eu tô aqui mais para prestigiar um velho amigo que eu não vejo há muitos anos, infelizmente, né? Porque a beleza da vida é essa, né? A gente vai seguindo vários caminhos, conquistando muita coisa, perdendo algumas também, mas o carinho e admiração pelo Cláudio aí sempre teve muito forte. Estudei eletrônica com o Cláudio, fizemos engenharia juntos, depois eu mudei o meu curso de engenharia para uma outra unidade, aí um pouco tempo depois eu perdi minha mãe, acabei tomando outro rumo. Mas assim, eu vim aqui só para prestigiar você, meu velho amigo. Boa noite, cara. Né? Parabenizar aí pela belíssima aula que você deu aí. O tema de transporte público é um tema que eu gosto muito também, apesar de que hoje eu estou focado em engenharia de software, desenvolvimento de produto de software, mas o software, algumas unidades de negócio que eu atendo estão ligadas a transporte, gerenciamento de transporte público, principalmente a Alstom, né? Eu vi a oportunidade de estar aqui e não podia deixar de participar, entendeu? Muito tempo, cara. Prazer te ver aí. E eu sou um cara que eu conheço a segunda paixão do Cláudio. Eu sou o único cara dessa sala que conhece a segunda paixão do Cláudio. Não sei se é igual o maior que o trem. Pode contar, Cláudio? Que gasta bastante petróleo. Pode contar aqui? Não vai passar vergonha você falar? O Cláudio é o maior amante de Chevrolet Opala. Dizem que em Guarulhos tem um cara com Opala Coupé azul que é o terror da Avenida Paulo Facine. Não sei se é verdade ainda, né? Tá ativo. Tá dormindo na capa lá, mas tá ativo. Tá certo. Bom, se a gente tirar o carro da garagem só uma vez por ano, tá bom, né? E olhe lá, viu? É isso aí.
Mas não vou ficar enchendo linguiça aqui, não. Só queria te prestigiar. Imagina, cara. Prazer te ver. Um abraço pro seu Cláudio, pra dona Assunta, para suas irmãs, para todo mundo aí, viu? Sucesso, meu amigo. Tô aqui Obrigado. na torcida. Valeu. Obrigado, pessoal. Oi, Mirna. Boa noite. Pode falar. Boa noite a todos. Eu sou Mirna Tolentino, daqui de Salvador. Acho que devo ser a única daqui do Nordeste, né? Norte e Nordeste. Primeiro, parabéns pela explanação, muito interessante. Eu não conheço muito sobre o VLT, né? Conheci o do Rio e me apaixonei. Minha pergunta foi bastante parecida com dos outros colegas, né? De por que as cidades não investem mais nesse tipo de sistema. E aí eu trouxe uma polêmica daqui de Salvador. A gente tinha, na verdade, os trens dos subúrbios, né, que ligava o que a gente chama de cidade baixa ao subúrbio. Né? Isso. Bem ruim. E ele foi desativado. Ele foi desativado com o anúncio de que seria... foi licitado, inclusive, um VLT. Então, todo mundo aqui ficou muito empolgado com isso. Quando saiu o projeto, que a gente viu que não era bem assim, né? Quem ganhou foi uma empresa e foi anunciado que agora não seria um VLT, seria um VLT elevado. E aí... E aqui está, inclusive, judicializado, né? Está na justiça, porque foi licitado como VLT, mas ganhou o monotrilho. E a questão aqui é se monotrilho é VLT ou não. Não. Isso é uma opinião pessoal, tá, Mirna? Eu, por exemplo, conheço todo o sistema do metrô Salvador, aí andei em tudo, na cabine. Eu andei com o pessoal, porque eu fui fazer uma inspeção de via aí. E é um sistema muito, muito, muito bom. Demorou também para sair o metrô de Salvador, que eu acompanhei toda a novela mexicana, mas hoje está na mão de uma empresa muito competente, os caras trabalham muito bem, é um sistema muito bem instalado, muito bem construído, e vocês têm um excelente sistema, é um dos maiores do Brasil e um dos mais eficientes também. A questão do monotrilho, eu particularmente... prefiro o VLT ao monotrilho, porque ele acaba transportando mais gente, ele é no nível da rua, ele traz um benefício visual grande, que sistemas elevados, às vezes você precisa usar do artifício do sistema elevado, obviamente como o metrô, tem lugar que você não consegue vencer a geografia, você não vai fazer ele todo tunelado, porque não faz sentido, então você acaba elevando, só que esses sistemas elevados, eles trazem degradação do ambiente, que circundam. E é complicado. E essa região onde existia o antigo trem da CTB, ela é uma região degradada, né? Extremamente degradada, só que ela tem uma potencialidade não só para a população mais turística, absurda, porque, gente, quem não conhece o sistema, esse sistema passa na beira da praia, passa do lado do oceano, é a coisa mais linda, e está lá agora se fazendo esse negócio aí. Eu espero de verdade que se judicialize, que esse sistema saia do circuito e que entre um VLT, porque era muito simples e muito fácil. Era só aproveitar o leito, tirar a via antiga existente, tirar todo o sistema antigo, que é muito antigo. A gente está falando de um sistema de mais de 50 anos e que não sofreu alterações. Só que lá você tem um problema também. Você tem uma população muito carente, né, uma população vulnerável economicamente, que pagava 50 centavos numa passagem. E aí você tem um problema. O VLT, ele é um sistema que você depende de uma bilhetagem mais robusta. Por exemplo, o nosso sistema do Rio de Janeiro, ele cobra R$ 3,50, acho que está para subir para R$ 4,00. Uma pessoa vulnerável economicamente não vai ter esse dinheiro para ser transportado. Então, você tem que ter um programa de subsídio para essas pessoas, fazer tipo um vale-transporte para elas. E, assim, eu torço de verdade, por exemplo, já que Cuiabá não quer o sistema, vamos colocar em Salvador, já está o sistema todo lá, via, sinalização, tá tudo. É só ajustar a sinalização, colocar lá em Salvador e, ó, melhor sistema instalado impossível. A crítica aqui maior é justamente a segregação, porque já é uma região bastante segregada, carente de transporte, né? E agora está pior, porque está desativado, então quem pagava 50 centavos iria pagar uma tarifa maior num sistema bom, e agora está pagando uma tarifa maior
em um sistema Não funciona. completamente defasado, porque não tem ônibus direto para lá. Então, Sim, é um terror, né? É um terror. terror. Muito Mas obrigada pela eu, por exemplo, eu sou membro do conselho da Bifer. Eu sempre bato na tecla que a gente tem que defender esses sistemas, porque tem muita, infelizmente, tem muita gente que joga contra ainda. Mas a gente tem que fazer, é o que eu falo, agora foi até ouvi na Voz do Brasil outro dia que o lobby foi oficializado no Brasil como uma coisa legal, uma coisa correta. E eu considero o lobby uma ferramenta importante de todas as áreas. O lobby ele é demonizado no Brasil, mas eu acho que o lobby bem feito, o lobby, vamos dizer assim, correto, o lobby colocado no seu devido lugar, ele tem função. E essa, por exemplo, é uma função, defender o sistema, fazer com que a coisa aconteça de maneira coerente, não deixar que um sistema que não tem pé nem cabeça seja colocado no lugar, entendeu? Só lembrando, o monotrilho tem pneu, e o pneu daquele negócio custa um absurdo de caro, e ele tem uma série de outras limitações que ele não permite que você tenha a mesma capacidade. O pessoal fala que tem, que resolve. Gente, para mim, monotrilho é no Epcot Center, é parque, é nesses lugares. Não é, o lugar de monotrilho não é na mobilidade urbana, na minha modesta opinião. Ok? Fala aí, Aline, você queria falar mais alguma coisa? Tava a Mirna, depois a Aline e aí o Bruno. Não, era só o comentário do Opala mesmo. Do meu Opala, né? Não siga o meu exemplo, ele consome muita gasolina, tá, gente? Mas fala aí, Bruno, boa noite. Boa noite, Cláudia. Primeiro, agradecer você pela oportunidade, pelas explicações acerca do modal. E, de novo, assim, como usuário de ônibus, não é muito bom ver mobilidade sendo debatida, porque sofrer em ônibus está por fora. Beleza? Você não gosta de ônibus, cara? Não é que eu não gosto. Legal, vamos lá. Vou ter que falar um pouquinho de mim, né? Meio que eu tô com um pé em cada mundo. Meu pai mesmo é caminhoneiro, meu padrasto foi maquinista. Então, eu tô com um pé em cada um. Mas eu optei por andar na linha. Então, eu fiz técnico em transporte ferroviário e sou engenheiro de produção. Certo? Então, assim, é interessante ver essas dificuldades que tem. Eles falam muito a questão de lobby acerca do modal rodoviário em cima do ferroviário. E foi falada dessa questão, você trouxe muito bem a questão de São Paulo, que é que o ônibus funciona muito bem e que meio que a implantação do VLT não é viável na cidade de São Paulo por conta dessa pressão política por parte de empresários de ônibus. Minha primeira pergunta vem assim, o que a gente poderia fazer para desmistificar isso, que realmente é um mito, que o VLT vai matar o ônibus, assim como o ônibus mata o VLT ou mata o trem. Aí, aqui, por exemplo, eu trago, você deve conhecer muito bem, no Reino Unido, a gente tem a First Group e a Arriva, que são empresas que operam ônibus e trens muito bem, com a integração física a partir de estações e tarifárias. E eu não vejo, eu fico assim, falei assim, poxa, gente, é tão óbvio que os dois se complementam, a questão da capacidade, a questão da integração, da facilidade. E eu também já conversei com pessoas do meio de transporte de ônibus que eles já falaram que para eles os ônibus articulados ou superarticulados que se usam em BRTs são péssimo negócio para eles, porque o valor de aquisição é altíssimo e a revenda é muito baixa. Não, ele é sucata. 5 anos sucata. Ele não consegue, a estrutura dele não comporta. E lembrando Londres, por exemplo, um cara chamado Frank Pick foi um dos caras que idealizou o sistema de mobilidade de Londres, que, por incrível que pareça, não tem, né? Ele tem metrô e ônibus, e aquele ônibus duplo ainda. Ele sempre tem uma frase dele que é muito interessante. Ele fala assim: aonde terminam os trilhos, começam os ônibus. Ou seja, você espalha a rede ferroviária até o limite que você pode, seja economicamente, geograficamente, e o last mile, né, o último quilômetro ali que você tem para vencer, você vence com o ônibus, ok? Lembrando também que na Alemanha, por exemplo, tem uma operadora que chama Flixbus. Eu mesmo usei esse sistema agora quando eu fui para a Inotrans. Eles são um ônibus verdinho que tem na Alemanha inteira cruzando lá, e eles são concorrentes da Deutschmann, com linhas regulares extremamente econômicas. Eu paguei uma passagem, porque eu não consegui passagem para Berlim, para ir para a Inotrans, então eu fui para Frankfurt, dormi lá e peguei um trem
regional, que é um trem devagar, de 160 km por hora, pela Flixbus, que chama Flixtrain. O trem é verdinho, igual o ônibus. E, cara, barato demais, 40 euros, e funciona super bem. Na volta, eu tive um problema com a Flixtrain, porque eles cancelaram o meu trem. E aí eu tive que comprar um trem, um ICE da Deutschmann, paguei 130 euros numa passagem, mas faz parte, né? Mas tem que integrar, cara, porque não justifica. Se você fizer essa integração do modal todo, e você pensar naquele conceito do MaaS, né, Mobility as a Service, não tem outro caminho, você tem que fazer isso. E aí é o que eu falo sempre, todos os corredores, os grandes corredores de ônibus, por exemplo, 23 de maio, eu não entendo você colocar o ônibus na 23 de maio, não orna com aquela bagunça que é aquilo ali. Segrega, arranca uma via do carro e coloca um VLT no lugar. Eu falo sempre, gente, desculpa a palavra, tá? Eu forjei essa frase, ou esse símbolo, comigo mesmo. É o senso de idiota. Como é que eu criei o senso de idiota em mim? Uma vez eu decidi que eu ia andar de carro pela Europa numa viagem que eu fizesse. E aí eu fui para a Europa, aluguei um carro em Paris, porque eu ia para Luxemburgo, que eu tinha um compromisso em Luxemburgo, dá umas 4 horas de viagem de carro. Estrada boa, um tapetão, 130 km por hora, peguei meu carrinho lá, meu Fietinho, e fui embora. Novinho, tudo bonitinho. Cara, eu andando de carro aqui, ó, eu só vi uma luz vindo no meio do mato, lá para trás da estrada ali, e passando. Trem de alta velocidade a, sei lá, 300 km por hora, e eu andando a 130 ali. Aí eu olhei pro Waze, cara, faltava 4 horas para eu chegar no lugar que eu ia chegar. Eu me senti um idiota, cara, entendeu? Você acha que na outra viagem eu vou fazer isso de novo? Nunca, cara. Então eu falo, a gente desenvolve. O que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje? Você vê nas avenidas ali que estão próximas do VLT, tudo trancado de carro, porque chega uma hora que afoga, e aí você vê o VLT passando assim, ó. Eu mesmo vou muito para o Rio de Janeiro, daqui de São Paulo. Eu nunca mais usei táxi, Uber, nada. Onde tem VLT, eu uso VLT e não uso mais carro. Entendeu? Por quê? Porque uma vez eu peguei um táxi, eu me esqueci, eu ajudei na implantação, então eu esqueci que tinha terminado já, muito no costume, peguei um Uber e fui para o hotel, que era no caminho do VLT. Eu demorei 1 hora para chegar no hotel. De VLT demorava 15 minutos, 20 no máximo. E o VLT passando do meu lado, assim. Triste, cara. Ok? Ok. Tem mais pode fazer mais uma também? Acho que não, pessoal. Acho que alguém tem mais alguma dúvida? Posso fazer mais uma? Pode sim, pode. Claro. Vamos lá. Você falou disso, eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora, que é uma cidade montanhosa. Tem algum lugar no mundo com um exemplo de VLT que aplicou bem, sendo que Juiz de Fora já teve sistema de bondes no passado, mas era restrita mais à região de planície, mais baixa, certo? Vou te fazer o mesmo desafio que eu fiz ao Diego. Procura aí no YouTube. Manda aí. Tramway de Stuttgart. Eles têm uma... Você conhece o sistema de... Oh, meu Deus! Cremalheira da MRS? Sim. É o mesmo sistema no VLT. E tem um adicional no sistema de cremalheira do VLT de Stuttgart. Na frente do trenzinho, tem uma bandeja para você colocar a sua bicicleta, igual aqueles ônibus americanos, sabe? Uhum. Você tem aquela traquitana na frente do ônibus. Você tem um dispositivo ali para você colocar, por exemplo, você anda na sua bike, ali na região plana. Eu fui para Stuttgart, mas eu não consegui ir visitar em loco esse tramwayzinho da rampa que eu queria conhecer. Você coloca, por exemplo, para você não pegar a ladeira, você põe sua bicicleta nessa bandeja, entra no tramway e sobe o barranco todo de tramway. Aí lá em cima você pega. Eu acho que fica muito mais fácil de andar de bicicleta, né? Não, com certeza.
Que em Juiz de Fora implementaram as ciclovias que sobe não sei se alguém vai conhecer, Itamafran com a lasca de uma serra ali que não vai dar certo. Você fica com a perna bem torneada. O cara que subir aquilo ali tem que ter perna. Assim, eu tô te perguntando por que acontece. Juiz de Fora tem um problema urbano com o tráfego de trens urbanos, trem de carga da MRS, né? Sim. E por incrível que pareça, em 2016, no Plamob, né, primeiro plano de mobilidade que eles publicaram, estava contemplando um estudo para a retirada da linha e implementação de um BRT. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. É absurdo, cara. É só loucura que aparece por aí. Exatamente. Você vê, tudo os caras querem botar BRT. Não dá para entender, cara. Não. Tem a linha, tem infraestrutura, entende, cara. Né? Isso que eu não entendo. Tem a linha, tem infraestrutura. Eu falei assim, gente, o sistema urbano já teve no passado, era diesel. Já teve no passado. Mas ele Pelo amor de Deus, né? Eu fiz um TCC para exatamente impedir que isso aconteça. Infelizmente, questão limitada que eu tinha de conhecimento na época, de orientação, fiquei restrita à comparação média de velocidade, consumo e poluição. Imagina, eu posso te oferecer todos esses detalhes aí, se você quiser, de maneira muito simples. Tem um livro muito bom em inglês do Vulcan, que é uma bíblia sobre sistemas de mobilidade. É muito bom esse livro, cara. Beleza. Mas tem mais alguma coisa, Bruno? Senão, Diego... Só isso mesmo. Te agradeço mais uma vez, Cláudio. Imagina. Fala aí, Diego. Ô, Cláudio, aproveitando um pouco da pergunta do Bruno sobre a questão de relevo e tudo mais, o que você tem a nos dizer a respeito dos VLPs, Veículo Leve sobre Pneus, como exemplo do VLP Translor, no qual ele substitui a roda de ferro, no qual o VLT tem uma inclinação máxima de 7%, 8%, e ele, VLP, pode chegar até 12%, 13%. De rampa, né? Ele tem, pelo fato de ser um VLP, pelo fato de ser um pneu, ele tem a mesma restrição do monotrilho, pelo fato das peças de reposição serem mais caras, não valerem tanto a pena, ou realmente vale a pena? Cara, a própria... Assim, eu não vejo muita demanda para o sistema de VLP. O bom do Translor é que ele tem um rodeiro de aço guia no meio dele, né? Você tem uma calha, você tem tipo duas rodas que se encontram ali no centro, tem um trilho no meio do Translor. E aí você tem os pneus fazendo a tração. O ruim desse sistema é que você perde capacidade de transporte. Se a carga de peso do sistema está nos pneus, o pneu tem uma limitação de carga muito maior em relação ao rodeiro de aço. Então você não consegue transportar tanta gente. Entendeu? É uma solução que funciona, ele, vamos dizer assim, ele tem o mesmo fator integrador do VLT, porque você consegue fazer um sistema bem parecido com o VLT, sem precisar de todo o sistema do VLT, mas se você parar para pensar, não faz muito sentido. Porque, por exemplo, você vai ter que fazer um reforço no chão para esse pneu transmitir o peso e aguentar e não destruir tudo, né? Regiões montanhosas, talvez como o Juiz de Fora, fazer uma linha de VLP ali para vencer, poderia ser uma solução, talvez. Mas eu prefiro o VLT porque você cria esse parque linear aqui com leito gramado que você... É uma opção, né? Você não tem tanta manutenção também. Você diminui demais a manutenção, entendeu? Por isso que eu sempre prefiro o VLT com rodeiro de aço. Entendi, Cláudio. Obrigado. Não, imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tá tranquilo? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tudo que é bom passa rápido aí, né? E parabéns aí pela palestra aí, por esse workshop, Cláudio aí. Cláudio fala fácil, é um dos professores que a gente tem, fala fácil aí, não faz muito esforço para falar, flui bem a conversa, o pessoal gosta de escutar. É muito simples, uma pessoa amiga nossa aí. E professor da nossa pós de engenharia ferroviária, e aí abordou um tema importante sobre VLT, né? É um desafio para as grandes e não só grandes, né, médias cidades aí, né, implantar isso aí.
A gente informa que o nosso workshop depois ele vai subir no YouTube, então quem quiser assistir lá, é só entrar lá no YouTube pós-especialização, se inscrever no canal, ativar a notificação do sininho, porque daí você sabe lá quando é que a gente posta as coisas, você recebe o aviso no seu smartphone aí. Cláudio, muito obrigado a todos, eu agradeço em nome do pós-especialização, daqui de Curitiba, de onde eu falo aqui, a gente encerra aqui esse workshop, e deixo a palavra final para você dar o boa noite e o tchau aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos aí, né? Uma quinta-feira à noite aí, em vez de estar aproveitando com a família, assistindo. Véspera do jogo amanhã, né, Cláudio? Pessoal nervoso. Amanhã é jogo do Brasil, né, cara? Meio-dia já viu, né? Então, muito obrigado a todos aí. E assim, quem quiser se especializar um pouco sobre ferrovia, procura o Giovanni aí, que o curso é bom, cara. Eu sempre escuto o comentário de pessoas assim, acho que o setor de ferrovia vai crescer muito no Brasil. Eu digo, olha, a perspectiva é grande, né, Cláudio? O novo marco ferroviário, o incentivo para novos projetos que a atual gestão aí fez, né? Sim. Então, independente de governo, de política, a gente sabe que atrapalha, às vezes, né, a política aí no andamento, que é ligado aí, é recurso público, né, o poder político pesa muito, mas foi o que, no início, um colega até comentou aí, tem que investir em trilho, em ferrovia, né, porque senão é aquela dor de barriga toda hora que o caminhoneiro vai parar, né, cara, vai parar para o Brasil inteiro, né, a gente já está refém disso aí, mas a gente tem vários desafios, né, Cláudio? Além do transporte de carga, né, que já estamos lutando aí o Brasil aí para melhorar essa infraestrutura, tem toda uma outra batalha no transporte de passageiros, né, entre estados ainda, que isso não tem, né, Cláudio, hoje, né? Uhum. Na verdade, o problema do trem de passageiro, principalmente no Brasil, é que a malha nossa é muito defasada, então você não consegue competir com o ônibus, né, é uma viagem que também não faz pé nem cabeça, por exemplo, sair de São Paulo demora 12 horas para chegar no Rio de Janeiro de trem. Pô, não justifica, né? Pega um ônibus, pega um avião. Mas se você fizer uma estrutura onde com trem você chega em 3 horas, se você parar para pensar, origem e destino, né? Você sair da porta da sua casa e chegar na porta onde você quer chegar, por exemplo, São Paulo, Rio, é mais rápido de trem do que de avião. Você fala, pô, Claudio, você tá maluco? O avião é 45 minutos. Mas lembra, gente, tem que deslocar até o aeroporto, tem check-in, aí tem o embarque, voo, check-out, desembarcar, pegar táxi, não sei o quê. O trem não, você sai de um centro e vai para o outro. E as condições climáticas ainda podem dar uma atrasada ainda. Né? Ainda pode dar um BO. E trem não tem essa, só se alagar tudo mesmo para ele não passar. Ou desbarrancar um morro em cima da linha, senão ele vai operar. Então, só que ele é uma operação que custa dinheiro. Lembre-se sempre, as linhas de passageiro dão prejuízo operacional para as operadoras. Elas só se sobrevivem, exceto o Japão, né, que tem um outro sistema de operação que lá é possível ser feito, que em outro lugar do mundo até hoje não conseguiu. Você tem que ter subsídio governamental para operar. Mas não custa lembrar também que todo sistema de ônibus de passageiro é subsidiado também. São Paulo paga bilhões por ano para manter ônibus rodando, quando poderia pagar muito menos num sistema de VLT, muito mais eficiente e com os ônibus só fazendo trajetos ali curtos e circulares. Ok. Obrigado. Um abraço para todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aí. Uma boa noite, uma boa sexta e um bom jogo para todo mundo. E vamos torcer para o Brasil amanhã. Né? Até mais aí. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.